E aí, sambistas? Esse é o Bada UERJ, Som Preto, Festa Brasileira. Nesse podcast, você vai ouvir histórias, sons, ritmos e ambiente das escolas de samba. Nosso nome vem da expressão Badauê, que, no idioma iorubá, significa festa e celebração. É impossível falar do Brasil sem falar dessa manifestação cultural tão presente no nosso dia a dia. Venha saber um pouco mais sobre essa celebração no nossos podcasts. Aqui, o carnaval não é só em fevereiro não, viu? Bada UERJ, Som Preto, Festa Brasileira é mais uma produção do Audiolab UERJ. Bora esquentar os tamborins? Eu sou o Gabriel de Souza e este é mais um episódio da nossa série especial sobre os quesitos que compõem a avaliação das escolas de samba. E eu sou o Guilherme. Hoje vamos falar sobre alegorias e adereços, e com a participação luxuosíssima de uma das maiores estrelas do carnaval carioca, a artista e professora e carnavalesca Maria Augusta. De acordo com o Manual do Julgador, disponibilizado no site da LESA, as alegorias são todos os elementos cenográficos que estejam sobre rodas, incluindo os tripés, e os adereços, de uma forma complementar, são os demais elementos cenográficos, exceto aqueles utilizados na comissão de frente. Por isso mesmo, os dois quesitos são julgados de forma conjunta. O ponto de partida de qualquer desfile de escolas de samba é um enredo. É por meio da narrativa baseada em um tema, um conceito ou uma história que os elementos cenográficos são construídos. Aqui, cabe uma fala da Maria Augusta sobre a importância dessa ligação entre o enredo e as alegorias e adereços. Porque o enredo tem que estimular a criação. Como eu já falei, os figurinos e alegorias têm que contar, com a linguagem não verbal, contar a história do enredo. A representação visual, através da forma, dos materiais e das cores e das texturas, para você ler o que é que está passando na sua frente. Conhecer e entender o enredo, somado à letra do samba-enredo. É um conjunto, tem que estar É um conjunto. É audiovisual. Então, a pessoa, para escrever um enredo para a escola de samba, não é um bom autor de texto. Isso está acontecendo muito. Você vê bons textos, no sentido de literatura, mas não um bom texto numa visão de imaginação do que pode ser o visual, do futuro visual. Eu aprendi com Arlindo, foi uma das primeiras coisas que ele me ensinou e falou. Você tem que pensar, escrever, imaginar alguma coisa que possa ser representada em fantasia e alegoria. Você pode ter uma história linda que não possa ser representada em fantasia e alegoria. E é por isso que, para conceder notas nesse quesito, os jurados devem considerar que o conjunto alegórico esteja coerente com o enredo e que seja de fácil compreensão. O segundo ponto fundamental para conseguir boas notas é a criatividade do uso e a adequação dos materiais no conjunto alegórico. No mundo do carnaval, não faltam materiais para adereçar carros alegóricos e fantasias. Será que você já ouviu alguns desses termos? Epicote, nylon dobrado, acetato, aljofre, aljofre meia bamba, manta de alzofre, galão de junca, galão de bico, galão fantasia. Pois é, tantas coisas que não dá nem para falar tudo aqui. Dá uma canseira. O equilíbrio, a utilização e a distribuição desses elementos nos conjuntos alegóricos são fundamentais para garantir a nota 10. Mas, se os jurados perceberem que houve uma má utilização dos adereços, a nota vai caindo. Um exemplo é a justificativa do jurado Madison Oliveira, professor da Escola de Belas Artes da UFRJ, após descontar 2/10 da Estação Primeira de Mangueira no desfile de 2024. Abre aspas. Conjunto alegórico mostrou-se pouco criativo por utilizar soluções estéticas muito comuns e, portanto, com pouco impacto visual. Fecha aspas.
A criatividade, aliada à estrutura do conjunto alegórico, não só garante boas notas, mas também proporciona memórias visuais marcantes no carnaval. Quem aqui não se lembra do carro alegórico da Unilo da Tijuca em 2004, no qual Paulo Barros colocou 127 integrantes da escola pintados de azul em uma estrutura circular entre 9 e 10 metros de diâmetro para representar um DNA. A Maria Augusta compartilha com a gente um outro momento inesquecível que vivenciou com Joãozinho 30 e Arlindo Rodrigues na construção do Carnaval do Salgueiro em 1971, no enredo Festa para um Rei Negro. Teve um carro icônico, que era uma Iemanjá, toda prateada. Quem decorou esse carro foi João 30. Eu cheguei no barracão, ele estava montado, trepado numa escada, decorando o carro, a Iemanjá. Um desenho do Arlindo Rodrigues. Era um carro redondo, com uma Iemanjá inspirada na Iemanjá do Rio Vermelho, na Bahia, em Salvador, uma Iemanjá lateral, uma sereia de rabo para cima, típica do Rio Vermelho, pendurada no meio de um círculo de vergalhão de ferro. Ela balançava no meio do círculo. E em volta dela, o João, veja só, a primeira escola de samba a usar espelho foi o Salgueiro. O Salgueiro é uma escola conhecida pela pesquisa de material, pela criatividade, pela inovação de materiais. Então, nesse ano, o João botou uns fios, era uma fita plástica, que eu não sei nem se eu acho que não existe mais, e tinha preso nessa fita uns círculos de uns 8, 10 centímetros no máximo de espelhos duplos. Eram presos nesse vergalhão em cima e preso no chão. Então, quando o carro andava, aquilo balançava. E na avenida foi inesquecível o efeito. O Salgueiro entrou às 10 horas da manhã, um sol a pino. Então, o sol batia nos espelhos e os espelhos balançando, aquilo refletia, parecia água no chão. Inesquecível, porque foi assim uma surpresa, né? A escola ganhou o carnaval por todas as razões. O terceiro e último ponto fundamental para evitar qualquer penalização é o cuidado com o acabamento das estruturas e dos materiais utilizados. Também vale ressaltar que a presença de elementos que não constam no guia entregue aos jurados é motivo para a perda de décimos valiosos. Esse é um problema bastante recorrente na Sapucaí. Em 2024, por exemplo, aconteceu um momento curioso no desfile da Mangueira e que foi notado pelo jurado Valber Ângelo de Freitas. Na sua justificativa, ele escreve sobre a penalização de 1 décimo na alegoria Cres, pois na lateral traseira da escultura tinha uma sacola plástica pendurada, uma falha imperdoável, convenhamos. Já deu para perceber que o quesito alegorias e adereços requer uma criatividade por parte do carnavalesco e do aderecista, além da máxima atenção nos mínimos detalhes, porque os jurados ficam de olho em tudo. E, certamente, toda essa atenção vale a pena, porque, além de garantir boas notas para o conjunto alegórico, é a parte visual dos carros alegóricos que encanta o público e tira o fôlego de quem está assistindo a um desfile pela primeira vez. E é isso, sambistas! Esse foi mais um episódio da série sobre quesitos do carnaval. Gostou do nosso programa? Para mais episódios e novidades, fique ligado nas redes sociais do Badauerge. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro e Rafael Cazé. Direção, roteiro e produção de Gabriel de Souza e Guilherme Leôncio. Edição de Ramon Leme. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Segue a gente. Vá da UERJ, Som Preto, Festa Brasileira.